Vibe Mundial FM. Boa tarde, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. E hoje eu quero falar de você, aquele problema que você tem há muitos anos na sua vida. Você já parou para pensar que aquilo que te aconteceu, você deu um significado para aquilo? E aquele significado, ele pode ser de dois tipos. Pode ser o significado âncora ou o significado trampolim. Quando você dá um significado, que é o significado âncora, o que acontece? Você fica preso naquele passado, nunca mais você é o mesmo. Você, depois daquilo que te aconteceu, você ficou ali, muitas vezes, com medo de ir para a vida, às vezes no rancor, às vezes ali na situação onde aquele significado daquilo que aconteceu foi tão ruim que você está preso. Isso é o significado âncora, te deixa preso àquela situação. Você nunca mais foi o mesmo. Quando é o significado trampolim, que é o ideal, é quando você olha para aquilo que aconteceu, dá um significado positivo mesmo, né, com as adversidades, é quando você consegue olhar para aquilo que te aconteceu e você pensa assim, poxa, tá bom, foi muito ruim, mas hoje eu sou uma pessoa melhorada por causa daquilo que me aconteceu. Hoje eu sou uma pessoa que aprendeu coisas, que mudou a rota, que tem outras informações que eu não teria nunca, né, se aquilo não tivesse acontecido com a minha vida, na minha vida. Então, quando você dá esse significado, que é o significado trampolim, você consegue ir além na sua vida. Então, nós precisamos pensar muito nesses significados que nós estamos dando para as coisas que estão nos acontecendo, né, que vêm nos acontecendo. Eu tenho visto muitas pessoas, gente, que chegam no consultório muito presas àquilo que aconteceu para elas, né? Eu vou contar um caso aqui de uma pessoa que apareceu lá no retiro, né, no nosso retiro, para fazer uma mudança na vida. Era um cara que ele precisava ir além, passar de fase na vida dele. Ele sempre ia até um certo ponto, sempre financeiramente, principalmente, e também em termos profissionais, ele sempre estava no mesmo patamar. Então, ele estava andando em círculos. Um cara super esforçado, um cara super organizado, um cara com conhecimento. Então, quando você olhava para ele assim, você não conseguia entender por que ele não conseguia passar daquele determinado patamar. E algo aconteceu na vida dele, lá atrás, né, numa situação com o pai dele, que deixou ele totalmente preso. Ele teve ali um significado, né, ele deu um significado para aquilo que aconteceu com ele. A partir daquele momento, ele nunca mais conseguiu se conceber como um cara que poderia ir além. Por mais que racionalmente ele quisesse, ele tinha plano, ele se esforçava, ele gastava dinheiro em cursos, em aperfeiçoamento, mas ele nunca conseguia passar desse patamar. Bom, então esse cara apareceu lá no retiro. Para quem não sabe, nosso retiro, nós fazemos um retiro, eu faço um retiro terapêutico. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Long. E eu trabalho com grandes transformações emocionais, né? O meu papel é ajudar as pessoas a se transformarem. Meu papel é ajudar as pessoas a saírem daquela situação que faz elas ficarem presas e irem para uma situação que é a situação que elas desejam. Então, quando esse cara chegou, ele me contou antes do retiro, dias antes, né? Porque eu faço essa entrevista com essas pessoas para descobrir onde está a memória emocional delas. Então, ele me contou que ele queria passar de fase, que ele queria ir além, que ele queria realmente ter resultados, mas que a vida toda ele estava sempre andando em círculos. Ele tinha resultado até a página 2. Ele nunca conseguia ir muito além. Bom, então, conversando com ele e entendendo a história dele, eu vi que a situação que estava presa estava ali por volta dos 13, 14 anos dele. Bom, então eu tinha ali uma informação. No dia do retiro, nós temos todo um movimento que nós fazemos terapêutico pela manhã. Depois nós trabalhamos com a ayahuasca terapêutica, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. E aí depois, na terceira parte do retiro, a gente olha para aquilo que aconteceu e as pessoas dizem, né, quais as mudanças aconteceram, quais insights aconteceram, o que elas entenderam ali. Quando elas não conseguem fazer isso sozinha, eu ajudo justamente para que a pessoa saia ali do retiro com esse significado, né, nas mãos. Esse novo significado que vai ser esse significado trampolim e não o significado âncora. Bom,
E ele ali no retiro, ele vivenciou uma história, ele lembrou da história que aconteceu com o pai dele. E olha que interessante, ele tinha significado, o significado que ele tinha dado era negativo, mas o pai dele tinha passado uma impressão errada para ele. E, na verdade, o pai não passou impressão nenhuma, ele que fez a leitura errada do que aconteceu. E a partir daquele momento, ele acabou acreditando que ele não deveria, que não seria bom ir além, que homens que iam além, na cabeça dele, naquela idade lá de 13, 14 anos, ele concebeu a ideia de que homens que iam além corriam muitos riscos, então era melhor não. Basicamente isso. E aí ele vivenciou isso lá no retiro. Eu tenho toda uma condução terapêutica, então eu faço as pessoas irem para aquilo que elas precisam, né? Elas vão olhar para aquilo que elas precisam e depois a pessoa se solta. E esse cara me escreveu faz uns 3, 4 dias, falando que a vida dele mudou completamente, que depois do retiro ele conseguiu fazer contato com pessoas diferentes que surgiram assim do nada, e nada é por acaso, né? E ele está agora olhando para o negócio dele através dos olhos dessas outras pessoas que estão num patamar maior e que ele não tinha ainda acesso a essas pessoas, porque por mais que ele tentasse, ele se sabotava, né? Ele não passava daquele patamar. Então, olha que interessante. A gente precisa entender isso, que ir além, chegar no próximo nível, aquele nível que você quer, ter mais dinheiro, fazer mais coisas, ter um relacionamento melhor, isso, para você chegar nesse patamar novo, né, nesse novo nível, você precisa se soltar daqueles significados que você deu, né, nas coisas que aconteceram na sua vida e que fizeram você acreditar que você não é merecedor, que não é possível, que não é bom, que é melhor não, e por aí vai. Então, foi isso que aconteceu. E a partir daquele momento, a vida dele mudou. Então, esse é só um dos exemplos. A gente tem situações lá de pessoas que tinham dores físicas, né? Tinham questões realmente de saúde, que se soltam dos significados que aquilo tem para essas pessoas e, de repente, a dor some, de repente, aquele problema de saúde melhora muito, às vezes 80%, 90%, 100%. A gente tem muitos casos. Então, você precisa refletir, né? Que significado você deu para aquilo que aconteceu na sua vida que travou você, né? Você, depois daquilo que te aconteceu, como você se enxerga? Você se vê uma pessoa fracassada? Você se vê como uma pessoa fracassada, como uma vítima da situação, como uma pessoa que ficou sem força, que ficou sem poder, que ficou, de certa forma, à mercê de algo? Então, esse significado te derruba. Esse significado faz você ficar preso, né? Muitas vezes também, que é muito comum, as pessoas, elas falam assim para mim: ai, Cris, só de conversar com você, você veio com uma visão daquilo que eu não tinha enxergado. Por quê? Porque eu tô de fora, eu não tô envolvida emocionalmente. Só que aquelas pessoas, né, aquela pessoa que tá com problema, ela tá tão envolvida emocionalmente que ela consegue enxergar só dentro do padrão dela, né? Dentro do ângulo dela, dentro das referências que ela tem. E eu tenho uma referência nova e tô neutra, né? Tô neutra na situação. Então, é possível mudar. É sim possível mudar, mas para mudar a gente tem que dar outros significados para as coisas que nos prendem. E então a gente se solta dessas coisas e consegue chegar num outro nível, num outro patamar na vida. Então, eu quero convidar você a vir fazer parte da nossa próxima turma, lá no nosso retiro. A nossa próxima turma vai ser no dia 5 de setembro. Eu trabalho exclusivamente com pouquíssimas pessoas, em torno de 15 pessoas novas. Não trabalho com mais de 15 pessoas novas, né, que vão pela primeira vez. Por quê? Porque eu preciso olhar para as memórias emocionais individualmente, eu preciso tratar dessas pessoas individualmente ali. 15, né, é o máximo que eu consigo, eu e a minha equipe. Então, para participar do próximo retiro, você precisa reservar a sua vaga, lembrando que a gente dá prioridade para aqueles que fazem logo a sua inscrição. Então, 0 operadora 11 é o nosso WhatsApp, 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o Michel, meu assistente, diz para ele que você quer participar do retiro, ele vai te passar para mim e eu vou te passar as informações. Qualquer pessoa pode participar? Quase qualquer pessoa. Algumas pessoas têm sim limitações que a gente coloca ali
na verdade, por causa da ayahuasca em si. Eu trabalho com uma ayahuasca super pura, super específica para trabalhar terapeuticamente falando, mas claro, né, tem algumas pessoas que não podem tomar por causa de algumas questões de saúde. Quando a pessoa não pode tomar, eu trabalho com ela com o meu método, o método Long, que a pessoa chega no mesmo resultado. Lá no retiro eu utilizo o método Long com todo mundo. Então, a pessoa que passa pelo retiro, ela passa pelo meu método, que é o método onde eu trabalho com essas memórias emocionais, onde eu desconecto as pessoas desses significados das vidas passadas, das situações anteriores que essas pessoas viveram, né, vivenciaram, e aí, então, as pessoas conseguem realmente ir além, conseguem realmente terem um significado diferente para a vida. Então, gente, anotem de novo aí. 0 operadora 11 944 13 1010. 944 13 1010. Olha só, gente, a mudança, né, exige que você passe a fazer as coisas de um modo diferente. Se você parar para pensar na sua vida, e se você pensar naquilo que você mais deseja na sua vida, e você observar que você ainda não tem aquilo que você deseja, e quando você olha de onde você está para aquilo que você deseja, você vai lembrar, você vai pensar, você vai chegar à conclusão de que você vai precisar ser uma pessoa diferente, com uma nova personalidade, você vai precisar se comportar diferente quando você tiver aquilo que você quer ter, né? Você vai ter vivências diferentes no dia a dia, sair com pessoas diferentes, ir a lugares diferentes, você vai ter que fazer uma rotina diferente, certo? Porque esse você aí não é o que você quer. Para você chegar lá, você precisa se soltar desse você que você se tornou. Esse você que é o você de hoje. Tem algum problema com ele? Não. O que a gente faz com o você de hoje? A gente olha para ele, a gente agradece, né? A gente se torna grato por aquilo que foi, né, a nossa história até o dia de hoje, mas a gente escolhe um novo eu. E escolher um novo eu, né, e sem nenhuma culpa, sem nenhuma crença, faz com que a pessoa realmente, né, isso eu faço através do meu método, o método Long, faz com que a pessoa realmente consiga se comportar diferente. A partir do momento que você vai para um comportamento novo, um comportamento diferente, você começa a ter resultados novos na sua vida. Simples assim, né? Não é um milagre, é uma questão de você realmente ir para o seu caminho, ir para a sua vida. Vibe Mundial.